E então vamos dar continuidade ao nosso estudo da cinética química. Novamente, a cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações químicas, bem como os fatores que afetam estas velocidades. Aula passada a gente conheceu o que era a cinética, a gente falou aí sobre reações rápidas, reações lentas, certo? A gente falou sobre velocidade média das reações. E hoje a gente vai ver os fatores que afetam essas velocidades. E a gente vai ver fatores como temperatura, superfície de contato, a pressão, catalisador, concentração dos reagentes. E a gente vai ver também teoria das colisões, beleza? Antes da gente ver exatamente o que é esses fatores e como eles afetam a velocidade da minha reação, a gente vai ter que entender o que é essa teoria da colisão, teoria das colisões. E então a gente vai novamente lembrar de uma reação química. Eu tenho, de um lado, eu tenho reagentes e do outro eu tenho produtos, certo? A teoria da colisão, ela fala que quando eu tiver uma reação química, os meus reagentes, as minhas substâncias reagentes, elas vão estar entrando em contato umas com as outras. Logo, irão ocorrer colisões entre as moléculas. E dependendo de fatores como orientação, como energia, essas colisões poderão originar aí um produto final, certo? Então é isso que a teoria das colisões fala. Logo, eu vou ter dois tipos de colisões, certo? Segundo a teoria das colisões. Eu vou ter a colisão efetiva, que vai ser quando eu vou ter aí a formação de um produto final. E eu vou ter as colisões não efetivas, que vai ser aquelas que eu não vou ter a formação de um produto final. Então vamos lá entender como funciona a colisão efetiva. Segundo a teoria das colisões, eu vou ter que ter uma orientação entre as minhas moléculas que permita a formação de um produto final. Veja só, eu tenho aqui uma molécula de gás hidrogênio e uma molécula de gás iodo, certo? Essas duas moléculas, elas vão interagir uma com a outra. Elas vão se chocar, certo? Olha só, elas estão se chocando. Nesse momento em que elas se chocam, eu tenho aí o que é chamado de complexo ativado. O que é o complexo ativado? É o momento em que essas moléculas se chocam uma com a outra. Eu tenho aí um complexo ativado. Após esse complexo ativado, eu vou ter aí a minha súbita formação dos meus produtos, certo? Veja só, o modo como elas estavam orientadas, esse átomo de hidrogênio se chocou com esse átomo de iodo, e esse átomo de hidrogênio se chocou com esse de iodo. Logo, a posição, o modo como eles estavam organizados no espaço, permitiu a formação desse meu produto final, certo? O modo como eles estavam, a posição que eles se chocaram, permitiu aí a formação desse meu produto final, beleza? Então, eu chamo aí isso de colisão efetiva. Colisão efetiva é quando eu tenho a minha formação dos meus produtos, quando a colisão entre essas moléculas permite a formação de um produto final. E o que é essa colisão não efetiva? Novamente, eu vou ter aí os meus reagentes, certo? O meu gás hidrogênio, meu gás iodo, e eles vão se chocar. Novamente, no momento que as moléculas se chocam, eu tenho o chamado de complexo ativado. Só que veja só como é que elas estão. Veja que apenas um átomo de hidrogênio que se chocou com um iodo. Só um. Esse hidrogênio aqui se chocou com esse iodo? Não. Veja o modo como eles estão organizados. Deste modo, quando eles se chocaram, eles não tiveram a formação de um produto final. Olha só, eu permaneci o meu mesmo gás hidrogênio e o meu mesmo gás iodo, certo? Eu não tive a formação de um produto final. Se eu não tive a formação de um produto final, logo eu digo que eu tive aí uma colisão não efetiva. Outro fator interessante é que, além da orientação dessas moléculas, elas também vão precisar de uma energia capaz de fazer com que elas reajam, tá? Então, segundo a teoria das colisões, eu vou precisar de energia das moléculas para que eu consiga ter aí a minha reação, e eu vou precisar que as moléculas tenham uma orientação correta,
certo? Que me permita eu ter essa reação, essas colisões efetivas, beleza? Quanto mais colisões efetivas eu tiver, maior vai ser a velocidade da minha reação. Então, quanto maior a quantidade de colisões efetivas, certo? Maior vai ser a minha reação, certo? Maior vai ser a minha velocidade da reação. Quanto maior a energia que eu tiver nas minhas moléculas, quanto maior a energia, maior também será a velocidade, tá? Da minha reação química. A teoria das colisões, ela fala ainda também que quanto maior a frequência de colisões, maior vai ser a velocidade da minha reação. Quanto maior a frequência de moléculas de hidrogênio se chocando com moléculas de iodo, maior também vai ser a minha velocidade da reação. Então, são três os fatores que determinam a velocidade da minha reação, segundo a teoria das colisões, que é a frequência de colisões entre as moléculas, a energia das moléculas e a orientação das moléculas, beleza? O primeiro fator que vamos ver que altera a velocidade da nossa reação química vai ser a temperatura. Com o aumento da temperatura, eu aumento a frequência e a energia das colisões entre os reagentes. Logo, com o aumento da frequência, o número de colisões efetivas também vai aumentar. E assim, eu aumento a velocidade da minha reação. Eu trago aqui para vocês esse programa, na qual ele vai me mostrar o seguinte. Eu vou colocar aqui 5 moléculas de A. Eu vou colocar bem aqui 5 moléculas, 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de BC. Na minha reação, ele me mostra que A vai reagir com BC de forma AB mais C. Vejam aí a velocidade que elas estão. O que acontece se aumentar a temperatura? Vamos ver o que acontece se aumentar a temperatura das minhas moléculas. Veja que elas estão ficando mais rápidas. Então, começa a ter veja que elas ficaram mais rápidas. Logo, quanto maior a velocidade, mais choques eu vou ter entre as moléculas. E então eu vou ter aí o maior número de colisões efetivas. E como eu tenho o maior número de colisões efetivas, certo? Eu tenho aí uma maior velocidade da minha reação química. Então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética das moléculas, e então, com essa maior rapidez, elas começam a se chocar com maior frequência. Logo, eu aumento também a probabilidade de ter mais choques efetivos e então formar aí a minha substância, minha nova substância, né, o meu produto final. Contudo, para que as moléculas quebrem aquelas ligações iniciais e formar novas substâncias, é necessário que ela tenha uma energia mínima. E essa energia mínima a gente chama de energia de ativação. Energia de ativação é a menor quantidade de energia necessária que deve ser fornecida aos reagentes para que ocorra a formação de um complexo ativado e, consecutivamente, para que ocorra a minha reação química, certo? Que eu trago dois gráficos para vocês. Nesse primeiro, os meus reagentes, que é essa primeira linha aqui, ele vai reagir e formar os meus produtos, tá? Isso aqui é a energia de ativação. É a menor quantidade de energia necessária para que a minha reação aconteça. Ou seja, para que essa reação aconteça, eu vou precisar dessa quantidade de energia aqui. Se eu não tiver essa quantidade de energia, essa reação não acontece. E veja só o seguinte, nesse gráfico, a energia final da minha reação é maior que a energia inicial. Logo, essa reação absorveu energia. Então, ela é endotérmica. Tá? Por que é endotérmica? Porque ela absorveu energia. Veja que a energia final dos produtos é maior que a inicial. Tá? Nesse segundo exemplo, onde eu tenho a minha energia de ativação? Bem aqui, ó. Essa aqui é a minha energia de ativação. Se eu não tiver essa quantidade de energia, então a minha reação não acontece. Eu preciso dessa quantidade aí. E veja só esse gráfico. Eu tenho a energia dos reagentes, eu tenho a energia aqui dos produtos, tá?
Então, meus reagentes reagiu com a energia necessária e formou aí os meus produtos. Veja que os produtos, ele tem uma energia menor do que os reagentes. Logo, essa reação ela liberou energia para o meio. Então, ela é exotérmica. Tá? O segundo fator que vamos ver vai ser a concentração dos reagentes. Eu vou colocar aqui 3 moléculas de A e 3 moléculas de BC. Olhem só o que está acontecendo. Eu coloquei aí uma pouca quantidade, uma pouca concentração dos meus reagentes, certo? Elas estão reagindo, elas estão tendo choques, certo? Mas elas estão reagindo pouquíssimas, olha só, 2 aqui se separou, tá? Então, o que acontece quando eu aumento a concentração dos meus reagentes? Vamos colocar mais. Eu vou aumentar a concentração dos meus reagentes. O que acontece quando eu faço aí, ou aumento a concentração dos meus reagentes? Quando eu aumento a quantidade dos meus reagentes, eu vou ter um maior número de choques entre essas moléculas. E a probabilidade de eu ter choques efetivos também aumenta. Logo, quanto maior a concentração dos meus reagentes, maior vai ser a velocidade que eu vou ter aí de formação de produto. Beleza? Então, mais rápido é a minha reação química. E agora vamos falar de um outro fator que vai ser o catalisador. O catalisador ele é uma substância que diminui a energia de ativação de uma reação, aumentando assim a sua velocidade. Certo? Os catalisadores eles são substâncias que diminuem a energia de ativação de uma reação, aumentando assim a sua velocidade. Ou seja, a minha reação vai precisar de uma energia menor para acontecer. E esses catalisadores, eles não são consumidos durante a minha reação. Eles estão ali apenas para fazer com que ela seja processada mais rápido. Mas eles não são utilizados como reagentes, certo? Eles continuam ali do jeito que eles estavam, beleza? Aqui eu tenho um gráfico na qual ele vai me mostrar como os catalisadores atuam. Como a gente já acabou de ver o que é energia de ativação, veja só. A minha reação normalmente seria essa. Eu tenho aqui meus reagentes, certo? Eles reagem com a energia de ativação que eles precisam, certo? Necessária, olha só. E eu tenho aí a formação dos meus produtos. Como funciona esse catalisador? O catalisador, ele é uma substância que eu vou adicionar a essa minha reação. E quando eu adiciono, veja só o que acontece. A energia de ativação, ela diminui. Ou seja, eu vou precisar de uma energia bem menor para que essa minha reação aconteça, tá? Então, a função de um catalisador é fazer com que a minha reação ela precise de uma menor energia para acontecer. Eu não vou precisar aí de tanta energia para que ela aconteça, beleza? E como a gente está falando de catalisador, aparece um outro termo para a gente, vai ser os inibidores. Inibidores. O que são os inibidores? Os inibidores, eles são substâncias que, ao contrário dos catalisadores, eles aumentam a energia de ativação e, como consequência, eles diminuem a velocidade da minha reação química. Veja só, nesse exemplo, eu coloquei aí o meu catalisador, certo? Eu fez com que eu precisasse de energia bem menor para que a reação aconteça. Logo, a velocidade da minha reação aumentou quando eu coloco o catalisador. Só que o que acontece com o inibidor? Quando eu coloco o inibidor, ele aumenta a minha energia de ativação. Logo, eu vou precisar de uma maior energia de ativação. Logo, a minha velocidade da reação diminui. Se eu aumentar a quantidade de inibidor, então a velocidade diminui. Se eu aumento o catalisador, a quantidade de catalisador, eu aumento aí a velocidade. Se eu coloco o inibidor, eu diminuo a velocidade. Por quê? Porque o inibidor ele vai fazer com que essa energia de ativação seja bem maior. Ou seja, eu vou precisar de uma maior energia para que a reação aconteça. Tá? Pressão. Como a pressão afeta aí a velocidade da minha reação química? A pressão vai ser a razão entre a força e a área. Ou seja, vai ser basicamente a força sobre um determinado sistema que as minhas moléculas vão fazer. Quando eu aumento a pressão,
eu vou diminuir consecutivamente o volume, certo? E quando eu diminuo esse volume, eu aumento aí a concentração desses meus reagentes. Eles vão estar bem mais próximos uns dos outros, essas moléculas. E como elas estão bem mais próximas, essas moléculas vão começar a se chocar mais, com mais frequência. Isso, eu aumento o número de colisões e, portanto, eu aumento aí a probabilidade de ocorrer, de acontecer choques efetivos. Logo, eu também aumento a velocidade da minha reação, tá? Superfície de contato. Superfície de contato vai ser o último fator que a gente vai ver hoje, que afeta a velocidade da reação. E o que é esse superfície de contato? Quanto maior pulverizado estiver a minha matéria, a minha substância, mais rápido vai ser a reação. Por exemplo, o que é mais fácil eu pôr fogo? Um pedaço de madeira ou o pó de madeira? O que é mais fácil eu pôr fogo? Um palito de fósforo ou um tronco de árvore? O que é mais fácil pegar fogo? Limalha de aço, aquele bombril, ou um prego? Tá? Então, a superfície de contato vai fazer com que a minha reação aconteça, porque, então, quanto maior a superfície de contato, maior o número de moléculas reagindo, e maior vai ser o número de colisões eficazes, e, portanto, maior vai ser a velocidade da minha reação. E no que se refere aí à superfície de contato, vale lembrar que substâncias no estado gasoso, certo? Eles reagem mais rápido do que substâncias no estado líquido, que também reage mais rápido do que substância no estado sólido, tá? Então, substância no estado gasoso reage mais rápido do que substância no estado líquido, que reage mais rápido no estado sólido.